Eu configurei aqui para o pessoal ir entrando e a gente admitindo, tá? Então, assim, quando você entrar, eu vou deixar você como anfitrião também, caso você queira comentar alguma coisa a respeito, tá? Beleza. Então, a gente já vai entrar diretamente para falar, né, dos parâmetros laboratoriais. O que você achou da apresentação? Professor, show de bola. Acho que tá legal, né? A gente... Não, tá um negócio bem objetivo, né? Ele tem links para você falar de vários assuntos, né? Dentro da apresentação mesmo. Então, a ideia aqui é trazer alguns parâmetros laboratoriais imaginológicos, atendendo um público que é leigo ou não, né? Sim. Desde de pessoas que não são leigas. O Zoom aqui, ele comporta até 100 participantes, tá? Então, assim, depois a gente grava essa apresentação, né? No dia a gente grava e disponibiliza em YouTube, se quiser disponibilizar, depois eu te passo também a gravação. Beleza. A gente divulgar, né? Então, né, os parâmetros laboratoriais, a gente vai começar falando já, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu deixei, eu vou colocar o seu também, eu não inseri aqui, mas eu vou usar aquela mesma foto. Ou você quer colocar outra? Não, pode ficar tranquilo, professor. Tá? Aí eu uso a mesma a foto, né? Aqui os parâmetros do que a gente vai falar diretamente. Então, deixa eu deixar aqui desse lado aqui. Gasometria, né? Os anticorpos, assim, bem sucintamente. A gente tem pouco tempo, tem 40 minutos. Enzimas, proteínas, dímero D, raio-x e TC. Né? Então, essa é a proposta aí da live, falar um pouquinho sobre isso. De início, né, o que a gente pode... Eu tenho que achar um lugar para essa cam, né? Ou puxar as imagens para cá. Senão ela vai ficar em cima, né? O que você acha? A câmera? É. A câmera tá posicionada onde para você aí? Tá no meu canto inferior direito. Eu coloquei no... Peraí. Interromper o vídeo, tornar anfitrião. O que tá? O seu som tá... Não tá saindo, peraí. Aí, agora sim. Agora tá? Tá. Agora tá. Deixa eu ver aqui que ele já mudou. Deixa eu ver para retornar. Aqui embaixo. Então, na verdade, a gente vai começar a falar sobre gasometria, né? Então, a gasometria é um fator que o paciente chega no pronto-socorro, na verdade, ele vai apresentar os sinais e sintomas, mas quando esse paciente ele é internado e ele vai para uma unidade de terapia intensiva, né? Ou ele é internado com suspeita de Covid, tem alguns exames, né, que são fundamentais aí para a manutenção do quadro clínico desse paciente. Entre esses exames tem a gasometria arterial. Né? Qual a proposta dessa gasometria arterial? Verificar a saturação e o nível de O2 sérico, né? Circulante. Aqui eu coloquei uma saturação de 95%, onde não há suplementação de O2, 75% a gente tem um catéter nasal, 63 a 75 máscara de fluxo, né? Então a gente tem aqui os exemplos do lado aqui, e abaixo de 63 uma intubação orotraqueal. Tá? E aí envolve toda a equipe médica para esse procedimento, já pensando num paciente que ele interna, né? E ele pode, o quadro dele pode desenvolver, pode ficar mais grave, ele ir para uma unidade de terapia intensiva. Eu já peguei pacientes assim, professor, que chegaram saturando 98, questões assim de horas, já estava saturando 50, foi entubado. É assim, é muito rápido, né? Então, a gasometria acho que é um fator muito importante. Acho que é um dos primeiros fatores assim a ser Né? consumado, é um dos fatores muito importantes. Então, aí é um dos exames laboratoriais. Então, quando a gente pensa no diagnóstico, né, na verdade, quando chega numa unidade, seja ela um pronto-socorro, uma UPA, um hospital de campanha, né,
existem alguns parâmetros que são tidos como referência para certos procedimentos, né? Então, às vezes, o paciente não foi entubado ainda, está no suporte de O2, né? Está num catéter nasal, está numa máscara de fluxo. Então, tudo vai depender da saturação desse paciente. Sim. Um outro fator que é importante também, e que essa é uma problemática, né, a dosagem de anticorpos e a janela, né, de produção desses anticorpos. Então, a gente tem lá, no início, né, do contágio desse paciente, muitas vezes a gente não tem essa produção de anticorpos IgG, IgM, IgA. O pessoal fala muito de IgG e IgM, né, como anticorpo de defesa, né? Pessoa que teve aquele contato. Então, essa triagem ainda ela não existe, não é uma realidade ainda a nível nacional sobre essa dosagem de anticorpos, e há muita controvérsia sobre o momento da realização desse exame. Né? Então, dependendo do momento da realização do exame, pode dar um resultado falso positivo, né? Ou pode dar um resultado falso negativo. Né? O paciente ele pode ter tido contato, mas ainda não teve... Ainda não se manifestou. Ainda não se manifestou, não teve a produção de anticorpos. Então, isso é muito controverso, porque você tem que pegar no ato do contágio, dentro daquele padrão, dentro daquela janela ali, para que o exame tenha uma sensibilidade e uma especificidade boa. Né? Então, E é muito difícil a gente pegar anticorpos, porque, assim, a gente não sabe qual que foi o momento que o paciente se contaminou. O estadiamento da doença ele não vai te mostrar. Não, Ele só não vai vai te mostrar mostrar. se o organismo está produzindo anticorpos de defesa contra a patologia em si. Né? Então, na dosagem de anticorpos, a gente tem essa particularidade. Um outro fator também relacionado a exames laboratoriais, a gente tem o PCR, que é a proteína C reativa aqui, significa que o organismo ele tem algum quadro de infecção, ele não direcionado para diagnóstico do Covid-19, né? Qualquer tipo de infecção, uma apendicite ou uma pneumonia, vai dar alterado, né? A gente tem aí o TGO, a TGP, que são enzimas hepáticas, também podem ser solicitados concomitante, né, aos exames laboratoriais do paciente. A gente sabe que alguns casos de coronavírus têm um comprometimento hepático também. Né? Não sei se você pegou algum paciente com quadro assim. Se eu não me engano, eu peguei um paciente, mas ele já tinha um quadro hepático de cirrose medicamentosa. Ele já tinha uma comorbidade. Isso, já tinha uma comorbidade. Agora, a gente não sabe se isso na verdade, acabou gerando uma complicação maior por causa do Covid ou se já era uma comorbidade antiga dele, né? Ainda muito está se descobrindo, né, Fabrício? Então, assim, É, a gente sabe que uma doença que ela é multifatorial, ela sim. afeta vários órgãos dentro do organismo, né? E esses órgãos vão vão causar outros problemas para o paciente. Então, e Pode é falar. bom também, Mestre, a gente deixar bem claro que, assim, tem muita coisa que se está se descobrindo ainda, né? Nós só estamos falando de alguns fatores que podem ser coerentes, mas todo dia nós estamos descobrindo algo sobre. É tudo muito novo para todo mundo, né? Então, é porque o que o aluno pensa? O aluno pensa que, então eu vou chegar lá e vou fazer se a minha gasometria dá 70, eu estou com coronavírus. Então, a gente tem que frisar muito isso. Os fatores que nós vamos apresentar aqui, né, não são fatores predominantes Específicos, né? específico para o coronavírus. Né? São algumas das variáveis. Então, é muito importante a gente frisar isso. Sim, sim. Isso são alguns pontos de reparo em alguns exames Sim, laboratoriais, né? A gente não está retratando como um todo e nem tem tempo para isso, sim, mas colocando também, esclarecendo que a doença ela não sim, está só a nível pulmonar, né? sim, Né? sim, Ela pode acarretar o comprometimento de outros órgãos também. Recentemente eu li eu estava vendo um podcast, né, ouvindo um podcast sobre comprometimento neuronal no coronavírus. Né? E existem relatos de casos, inclusive em Wuhan, lá na China, de comprometimento neurológico para o coronavírus. Casos de AVC, isquêmico, hemorrágico.
né, de quadros de encefalopatias associadas ao coronavírus. E isso tudo vem trazer à tona que a doença, ela não é, né? A gente foca muito no pulmão, né? Porque é uma área que de imediato já existe o contágio, mas ela pode se disseminar, ela pode acarretar outras complicações. Perfeito. Né? E aí a gente tem o exame de dedímero, né? Você já acompanhou algum caso de paciente que veio com dedímero aumentado aí para você? Ou Não, esse exame ele não chega na imagem, na TC? não, então, na verdade, assim, quando ele vem já com, na verdade, ele vem com histórias clínicas idênticas, como o TEP, né, uma hipoxemia. Uhum. Né? Então, o médico não sabe se o TEP é causado pelo corona, pelo Covid, né? Se a hipóxia é causada pelo Covid ou se o TEP está sendo causado por um fator primário que não seja o corona. Uhum. Isso, quando o dedímero ele vem aumentado, né, que eu tenho acompanhado lido alguns artigos aí, e quando o dedímero ele vem aumentado, já existe uma possibilidade desse paciente estar desenvolvendo um TEP de quase 70%. Ou seja, ele está num agravamento, numa fase da doença em que ela está num agravamento, está um comprometimento muito grande. O dedímero, né, na verdade, ele é um subproduto, né, da degradação do coágulo, né, que é realizado, né, então o organismo como defesa, você vai ter o quê? A formação de fibrina, né, essa fibrina vai originar um coágulo, né, para qualquer processo infeccioso dentro do organismo. Esse coágulo, ele pode se desprender, né, causando Um um trombo. embolismo pulmonar, né? Perfeito. Então, a dosagem do dedímero nesse momento, em alguns momentos do avanço da doença, é importante para quê? Para que o paciente, quando chega na tomografia computadorizada, ele não faça só, né, uma tomografia. Eu não sei como que está sendo, se vocês já estão fazendo o protocolo com baixa dose e o TEP associado, ou se Então, está fazendo só o low dose, só para parênquima pulmonar? na verdade, assim, o diagnóstico ele, ele é muito diversificado. Eu já peguei solicitações de tomografia, tomografia de tórax com contraste. Mas é para TEP? Não, é para ver coronavírus. Então, coronavírus não precisa de contraste. Porém, o paciente tem uma falta de ar, tem uma falta de ar e o dímero dele tá com o aumento do dímero dele tá muito elevado. Então acaba se fazendo um TEP. Só que assim, é muito difícil um exemplo, agora a gente não sabe se a falta de ar é por causa do TEP ou se é por causa do Covid. Então é assim, vai muito mesmo da leitura do médico. É. E, logicamente, do tecnólogo que está auxiliando o médico no diagnóstico por imagem. Um Porque exemplo, se você vê uma imagem com 75% de sugestivo de infecção bacteriana causado por coronavírus, provavelmente a falta de ar daquele paciente está proveniente ao coronavírus. Mas também nada impeça que esse paciente não faça um TEP. Então, é muito difícil o médico dosar isso daí. porque são dois momentos, né? Sim, Pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, né, e a ACR, eles têm uma recomendação para que você faça um protocolo com baixa dose, né? sim, A menor dose possível, mesmo porque esses pacientes eles têm eu tenho que ter um protocolo de exame muito enxuto, porque o paciente é um paciente que não pode ficar muito tempo na sala, não é? É um paciente que eu tenho que fazer uma aquisição muito rápida desse exame, é um paciente que já tem uma falta de ar, né? Tem um comprometimento pulmonar aí. Então, quando o paciente vai para a tomografia, que ele tem uma indicação diagnóstica de tomografia, né?
E a gente tem um outro momento aí, que são janelas diferentes, né? São algoritmos diferentes que são utilizados, tanto para o protocolo de baixa dose para parênquima pulmonar, como a tomografia com contraste para avaliação de TEP. Então, o que que isso, né, o que que vai acarretar isso? Primeiro que assim, a gente tem que montar o protocolo conforme o aparelho. É. Então vai depender do aparelho. Um exemplo, um aparelho helicoidal, ele não vai me dar a mesma eficácia que um aparelho multislice, a mesma rapidez. Então, um exemplo, no aparelho multislice eu tenho a facilidade de eu cortar, fazer cortes em mediastino, reconstruir no parênquima e além de reconstruir no alta resolução. Não fazer o corte a corte na alta resolução. O Colégio Brasileiro de Radiologia diz que o alta resolução ele fica a critério do médico radiologista, E aí né? você vai ter Porém, alteração, né? Na dose, né? isso, isso. Porém, é muito difícil a gente falar em protocolos e tomografia quando a gente não tem um aparelho multislide. A gente sabe que a realidade do Brasil hoje, nem todos os hospitais têm um aparelho multislide. Muitos trabalham com aparelho de terceira geração, o famoso aparelho helicoidal, né? Então, nem sempre nós vamos ter uma eficácia na baixa dose de radiação. É. Então, são muitas variáveis, né? São dois momentos diferentes, né? O paciente que ele tem uma alteração de dímero D com uma, uma porcentagem muito grande dele ter um TEP, né? Sim, Ele está tendo um TEP, inclusive, está numa situação de TEP, tromboembolismo pulmonar. E aí requer esse protocolo. E também tem aquele paciente que chega para você na tomografia computadorizada sem o exame de dímero D, por exemplo, né? sim, E aí sim. você não E tem isso, como. a maioria dos pacientes chegam sem o dímero D. Então, e aí já é um fator assim a ser pensado, né, nos protocolos, na conduta clínica desse paciente, né? Nós não somos médicos, não estamos aqui para isso, né? Sim, Mas a gente está percebendo que existem algumas diretrizes aí, sim, até para a conduta do diagnóstico. Então, o TEP vai causar uma hipoxemia, uma diminuição de O2, e aí a gente tem a saturação mostrando isso muito bem, né? Qual a concentração de oxigênio no exame que a gente falou anteriormente. Então, a importância do dímero D também no protocolo aí da tomografia. No exame de raio-x de tórax, muito controverso, que muita gente fala, né? Aqui eu separei uma imagem, uma avaliação de parênquima pulmonar. As setas estão mostrando, né, no pulmão direito, né, um velamento aqui, uma radiopacidade nessa região. E aqui no pulmão esquerdo, na base, né, na cúpula diafragmática do lado esquerdo. O importante é a gente frisar no início, um exemplo, se o pulmão tiver com 25%, né, porque, na verdade, o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele proporciona 25, 50, 65, 100% da infecção. No começo, é muito difícil a gente ver essa infecção no raio-x. Neste caso aí, provavelmente o paciente já deve estar com mais de 50% do pulmão que está com infecção. Mas no começo, de início, é muito difícil. Até porque o raio-x ele não vai avaliar, ele não vai fazer a avaliação do parênquima pulmonar em si, né? Do que no estudo da tomografia que nós temos 3 dimensões, né? Nós temos a profundidade também. Uhum. E o janelamento, né? As possibilidades da tomografia são, né, são outras, né? A verdade é que a gente consegue retirar essas sobreposições que a gente acaba visualizando no raio-x, né? Sim, E na tomografia a gente consegue eliminar essas sobreposições com os cortes seccionais, cortes transversais. Mas o raio-x ele tem uma importância muito grande, principalmente quando o paciente ele está em UTI, para você sim. ver o desenvolvimento do quadro. Um outro fator também que é colocado muito em questão, e eu até andei observando que nos Estados Unidos eles não fazem tomografia, Não, acompanham com raio-x. sim, Porque o que eles alegam que o trajeto que o paciente vai fazer até a tomografia, a desinfecção da sala, né,
toda a logística para que o paciente faça o exame, o raio-x ele consegue monitorar. Mas isso também vem de encontro a uma outra realidade, que lá eles testam. Sim. Lá eles Esse negócio. Peraí, deixa eu só dar um oi aqui. Esse daí é um fator muito importante que a tomografia ela deveria ser um exame complementar, né? O que não está acontecendo. Está acontecendo como um exame de diretriz, um exame para saber se o paciente tem o Covid-19 ou não. Então, o exame de tomografia que era para ser um exame complementar é um exame de carro-chefe. Por quê? Por falta de testes. Isso. Agora, eu tava lendo um artigo semana passada no Colégio Brasileiro de Radiologia, o impacto que isso vai gerar daqui nas gerações futuras, até os filhos. Porque nós sabemos que uma tomografia de tórax é equivalente, né, a dose de radiação, falando em dose de radiação, a 700 raio-x de tórax. Nossa, tá nesse patamar? Para mim era 100. Tá. Em equivalência de dose, né? Em equivalência de dose. Eu vi um aparelho da Siemens que eles conseguiam fazer uma tomografia, né, para parênquima pulmonar com low dose, né, Isso. baseado no coeficiente de atenuação do escanograma. Então, fazia um scout, um escanograma, e baseado no escanograma, o aparelho já computava a dose de radiação, né, filtrando os fótons de baixa energia, e isso era compatível com 3 raios-x de tórax. Isso nós temos esse. O equipamento muda muito, né? Isso, muito, muito. O que a gente sabe que infelizmente, a realidade no Brasil e nos hospitais públicos não é. Você Não é. pega equipamentos sucateados. Equipamentos que nem tem. Equipamentos que nem tem o coeficiente de dose final. Na verdade, você nem sabe o quanto o paciente recebeu de dose. Hoje nós temos os moduladores de dose que dá para saber quanto o paciente recebe de dose em os aparelhos mais novos, muitos slides. Só que os aparelhos, hoje no Brasil, infelizmente, nós temos muitos aparelhos de terceira geração helicoidal rodando nos hospitais. Então, é muito difícil a gente fazer até montar um protocolo específico para o COVID, entendeu? Então, assim, esse paciente é um paciente que eu peguei de 85 anos, é um paciente cardiopata, né? E optaram por não fazer a tomografia computadorizada, ficou só no raio-x. Depois de 4 dias, ele evoluiu para óbito. Então, assim, o que é muito difícil a gente quantificar essas lesões que aparentemente aparecem aqui e que a gente não consegue ver o quanto está comprometido esse pulmão. Sim. Então, a gente tem essa problemática aí quando a gente pensa num raio-x. Mas tem várias vantagens, inúmeras vantagens aí do raio-x, né, na beira do leito, aí que é super importante. Aqui eu só peguei essas imagens para exemplificar, né? Então, assim, uma radiografia de tórax, que aparentemente a gente não tem nenhum acometimento, está dentro de um padrão da normalidade, mas quando você faz uma reformatação num plano coronal, né, ela se apresenta dessa forma. Vidro fosco. Com comprometimento aí, né, em vidro fosco na cúpula diafragmática direita. A gente sabe que essa ferramenta é super importante. E aqui a gente tem uma outra imagem já com comprometimento bem difuso, né? Então tenho várias áreas aí de consolidação, de opacidade aí nos dois. Vou abaixar aqui, né, nos dois pulmões aí, direito e esquerdo, mostrando que essas ferramentas utilizadas e que a gente tem na tomografia, a gente consegue, de fato, né, localizar essas lesões muito melhor do que a gente consegue no raio-x. Aqui ainda falando das ferramentas, não sei se você já teve contato, mas existe uma ferramenta utilizada para quantificação das lesões, né, logicamente que são tomógrafos mais avançados, né, que a gente consegue fazer isso. Na imagem do meio, é uma imagem que demonstra um TEP numa janela. Um TEP. Isso.
já numa janela, numa aquisição, axial, De mediastina. reformatação coronal e sagital, né? Então, a importância também, são protocolos diferentes, né? Então, existe uma tomografia para parênquima, um janelamento para Lang para parênquima pulmonar, né? E um janelamento para mediastino, aí onde você está fazendo um exame com contraste. E a reconstrução 3D, que mostra espacialmente aí as lesões de vários ângulos, né? São ferramentas que a gente tem aí na tomografia computadorizada quando a gente compara com raio-x convencional, né? Ou digital. Essa quantificação aqui, você já chegou a ver? Não, essa quantificação, na verdade, são poucos aparelhos. Na verdade, são poucos aparelhos que tem. E assim, os aparelhos que possuem essa quantificação são aparelhos novos e é como se fosse um acessório essa quantificação. E é muito caro. Então, por isso que a maioria dos aparelhos não tem esse tipo de quantificação. São softwares. Mas isso. Não, na verdade, assim, ele é um exemplo. Lá, quando você adquire um tomógrafo, tem os. É como se fosse comprar um carro. Ó, esse carro tem airbag e esse carro não tem. Então você vai comprar esse carro que é simples, mas se você quiser com airbag, é um pouco mais caro. Não é um software, é dentro do aparelho que é habilitado para essa função. E depende do modelo do aparelho também, não são todos os aparelhos que tem. Uhum. Se eu Então, não me engano, é acima de. No Toshiba, né? Falando no Toshiba, é acima de 16 canais. acima de 16, né? Já começa a ser um aparelho mais caro também, né? Não é um aparelho Isso, barato. isso. Então, quanto mais tecnologia a gente tem, né? O bom seria que se todos os tomógrafos tivessem essas possibilidades, né, Fabrício? Sim, Seria o sim. mundo ideal, né? Mas não é. Mas só como essa apresentação é para trazer à tona essas ferramentas, né? Então a gente tem aí as possibilidades da tomografia computadorizada e algumas particularidades que a gente está conversando aqui. Deixa eu ver aqui a mudança. Aqui a gente já começa a observar algumas imagens já do Covid-19, né, em tomografia computadorizada. Então a gente tem opacidades em vidro fosco, numa janela para parênquima pulmonar, né? Ela começa difusa, com comprometimento, né? Tanto o lobo pulmonar direito quanto esquerdo. Essa aqui é a tomografia de um paciente com saturação de 66%, né? O teste de Covid foi positivo e mostrando aí opacidades bilaterais em vidro fosco, né? A possibilidade também na tomografia que a gente tem vários cortes, né, em vários segmentos, então às vezes em um corte axial a gente não consegue visualizar, e aí eu brinco com os meus alunos quando eles me mostram um corte axial e falam, professor, esse paciente tem Covid? Eu falei, cadê os outros? Né? Cadê os outros? Né? Eu só estou vendo um, né? E é comum para quem está estudando imagem, né, querer observar e querer olhar e entender a patologia naquele momento ali, né? Fala assim, mas onde está a patologia? Eu falei assim, olha, tomografia são vários cortes São aí, vários cortes. precisaria avaliar todos esses cortes, tá? Então, aqui numa aquisição axial, aqui a gente tem, né, a evolução da doença, né, numa fase inicial com opacificações em vidro fosco. Na intermediária, a gente já tem essas opacificações com consolidações, né, espessamentos de septos aí. E na fase tardia, aí, um comprometimento mais difuso, né, um espalhamento aí com halo invertido, consolidações, tá? No aspecto de mosaico também, na intermediária para o tardio aqui, né, dessas consolidações, dessas lesões. Aqui numa fase inicial, né, então tem uma opacidade aqui em vidro fosco, pequenininha aqui nesse corte, né, ela começa, né, a se espalhar um pouquinho, um aspecto de halo invertido. Aqui nessa imagem a gente já tem bilateral, né, então já tem o comprometimento dos dois pulmões, né. Aqui mais difuso, já com aspecto de consolidação. Ela se confunde muito com H1N1. Eu vejo muitas imagens de H1N1 aqui, das síndromes respiratórias aqui, né, com esse aspecto aqui. Né? Então, assim, é difícil você chegar num diagnóstico diferencial, né? É difícil, é difícil.
E dependendo, hoje eu peguei uma paciente que ela tinha pneumonia, e ela tinha fibrose pulmonar. E ela não tinha Covid. Então, quer dizer, os exames laboratoriais foram de suma importância para descartar o Covid. Provavelmente, se fosse só a tomografia, provavelmente o médico teria, com certeza, ele teria errado. Porque, na verdade, né, quando a gente até brinca lá com os médicos da BP, que tem um médico que fala, eu não gosto de história clínica, eu laudo imagem. Mas a história clínica é de suma importância para o médico fechar um diagnóstico. Né? Não se fecha um diagnóstico sozinho. Né? Vamos fechar um diagnóstico só com a tomografia. Não. Existem exames laboratoriais, tanto é que no final do laudo, nenhum médico radiologista crava, é isso, não. Sugestivo de tal patologia, né? Confirmar, correlacionar com exames laboratoriais para fechar o diagnóstico. É com a clínica do paciente, né? Perfeito. Isso é muito importante, porque a galera acha que tudo, não, é tomografia. Então, vai tomar tomografia, fecha o diagnóstico. Isso é muito importante. É. E aí, aqui nessa imagem, só para a gente continuar o aspecto em vidro fosco, em vidro fosco, não, aqui já é uma apresentação em mosaico, né, com comprometimento de grande parte do pulmão aí. E aqui eu já tenho algumas áreas de consolidação, já começa a ter um aspecto de uma pneumonia organizada. Quando a gente tem um mau prognóstico para síndrome respiratória aguda, né? Ou em algumas situações até o paciente com alta, não sei se você já pegou, né? Tem alguns relatos de caso que ele apresentam, né? É normal você encontrar esse tipo de lesão e o paciente vai de alta para casa. Na verdade, mestre, esse tipo de lesão aqui nós encontramos direto no dia a dia. E esse tipo de lesão, o paciente é até legal a gente falar que o paciente ele satura muito bem nesse tipo de lesão. Né? E chega assim até ser assintomático nesse tipo de lesão. O que a gente está falando é evolução e ele vai sair com esse tipo de lesão. Mas tem pacientes que entram, um exemplo, porque eu tô com dor de cabeça. E tem esse tipo de lesão. E assim, saturando super bem. Então, assim, não é, por isso que o exame de imagem, ele não sozinho, por si só, ele não consegue, né, Não. mostrar fielmente toda aquela situação do paciente, né? Ele é um auxílio, uma ferramenta de auxílio diagnóstico. Sim. Não é? Então, a gente tem aí algumas imagens aí com comprometimento pulmonar. Aqui a gente tem as diretrizes, tanto do Colégio Brasileiro de Radiologia e da American College of Radiology, ACR, né, que não deve ser utilizada em pacientes assintomáticos. Então, esse é o problema. Muitos pacientes, eu acho que 30% inclusive hoje, eu peguei uma paciente, uma funcionária, que o pai dela teve, e ela, por desencargo de consciência, fez o exame da tomografia e deu 25% de infecção. Ou seja, ela assintomática de tudo, professor. De tudo. Não tinha dor de cabeça, não tinha dor de... Para não falar que ela teve um resfriado muito fraco há 2 dias atrás. Então, E aí a mãe dela, que trabalha lá também no hospital, fez o exame, mesma coisa. Então, quando a gente fala em não fazer pacientes assintomáticos, é que o Colégio Brasileiro de Radiologia avisa muito doses, né? E eles não estão errados. Eles não estão errados. eu acho assim que é aquilo que a gente já havia conversado, né? O paciente contaminado, né, que apresenta doença, que seja assintomático, ele vai fazer uma tomografia computadorizada, né, tem toda aquele janelamento. Será que ele está numa fase de contágio? Sim. Será que pelo fato dele ser assintomático, como que vai ficar essa higienização da sala? Não é? Então, assim, existem muitos exames, né, que o paciente não, o paciente ele demora, o organismo, o corpo humano, o seu, o meu, de várias pessoas, cada um vai reagir de uma forma. De uma forma. Né? Perfeito. Então, o que para mim
de repente demora para vir aparecer os sinais e sintomas, de repente para uma outra pessoa 2, 3 dias já está, né? Já está num grau, no estadiamento bem avançado da doença. Então, assim, essa recomendação para paciente assintomático, para não virar, eu acho que de repente aquele boom de tomografia e todo mundo usar a tomografia como rastreamento. Eu acho que é o que acontece hoje. Essa é a ideia assim que o colégio tentou fundamentar, né? Tenta fundamentar aí para que não ocorra isso. Mas pela falta de teste, pela falta de recurso, né, acaba acontecendo. Uma outra recomendação, pode ser utilizada em pacientes apresentando clínicas, exames laboratoriais sugestivos, né? E aí já é aquele paciente internado que já fez exame, né? Indicada para pacientes internados com achados de imagem raio-x do tórax, né, inconclusivos. Então, quando o raio-x gera aquela dúvida, né, não se dá para ter uma noção do comprometimento pulmonar, a tomografia entra. O diagnóstico alternativo, quando você quer descartar uma outra possibilidade, né, uma pneumonia lobar, né, um derrame pleural. Né? Deixa eu fechar a porta. Eu acredito também uma pneumonia bacteriana, uma tuberculose, né, uma outra síndrome respiratória aí. Então, a tomografia também ela entra aí com essa fundamentação, aí, com esse propósito. O importante ressaltar que o que nós falamos aqui, os assuntos abordados, né, eles podem ser modificados em razão da doença. Então, isso aqui não é de forma alguma um protocolo, é o que está trazendo aí os artigos aí conforme... São as informações que nós temos no momento, né? E as ferramentas. E, assim, está totalmente aberta aí para que ocorra, né, novas mudanças, como no próprio TEP aí, que antigamente não se existia, o comprometimento neurológico, né? Então, assim, tem encefalopatias associadas. Se você já tem aquela situação de TEP, o comprometimento vascular cerebral, ele pode acontecer. Pode. Ele pode acontecer. Então, existem alguns trabalhos que falam que o vírus rompe a barreira hematoencefálica, né? E se a gente pensar que aquele paciente que tem a perda do paladar, né, o bulbo olfatório, ele já está comprometido pelo vírus. Já. Né? Então, assim, existem vários pontos aí. Até eu tenho observado muitos pacientes até com diarreias. Quando o médico pede abdômen e pelve, né, nós costumamos cortar no meio do tórax, né, na base ali entre a base no diafragma, né? Então a gente pega um pouco acima e a gente vê que já está comprometido a base pulmonar. Então, assim, é tudo muito novo. E é bom, é sempre bom salientar também, ô mestre, que vai se tornar mais difícil ainda, cada dia é um dia e é um tijolo. Um exemplo, lá na China, é a China, nós temos características. Aqui no Brasil, nós temos um fator que vai entrar o inverno, então nós vamos ter problemas respiratórios, nós vamos ter a Covid, né? E além disso, nós saímos da dengue. Então, assim, é muito difícil, perdão, a gente ter um direcionamento. Então, o Brasil ele vai ter esses 3 fatores, o que a China não teve. Então, vai entrar o inverno, vai entrar ainda os problemas respiratórios, junto com a Covid, e saindo ainda do surto que a gente teve de dengue, associado ainda a H1N1. Eu acho que as síndromes respiratórias como um todo, no inverno, né, nesse período aí de estiagem, eu acho que vai as coisas para você discernir o que é e o que não é, as pneumonias, é difícil. Vai ser muito preocupante, porque cada problema você tem uma solução diferente, né? Sim. Um aspecto imaginológico, lógico que a gente tem muitos radiologistas aí, eu tenho ouvido falar, né? A COVID ela tem mais vidro fosco, periférico, né? Na periferia do pulmão, né? Então essa é uma característica da COVID,
né? Muito se fala nisso, né? A COVID raramente apresenta um derrame pleural, né? Assim, Então, é muito raro, mas acontece. acontece muito, tá acontecendo muito. Tá acontecendo muito. Consolidações, então, assim, as consolidações, né? Pneumonia em organização, BUP, pode se confundir um pouco com COVID, né? Então, assim, é um desafio enorme, né? Muito, Um desafio muito. enorme. Aí. Bom, eu acho que a gente cumpriu com todo, né, o protocolo aqui de falar do exame. A gente vai abrir para perguntas, né? Na realidade, agora é uma fase de abrir para perguntas. Eu não sei nem quanto tempo a gente tem, né? E aí a gente vai vendo no chatzinho as perguntas que vão aparecendo. Por enquanto, A gente começou era 8 horas. eu acho que foi. Agora são, que horas são? 8h39. Olha aí, 1 minuto. Então, quer dizer, a gente vai ter que andar mais rápido do que isso Vai. para poder, né? Mas acho que a gente já deu para ter uma noção, né, de tempo. Já deu. E aí, Fabrício, eu coloquei, ó, essa última imagem, deixa eu mostrar para você. Ó, são 2 QR Codes que, se você apontar o celular tanto para um quanto para outro, são 2 pesquisas que eles vão falar, os alunos vão fazer, uma Deixa eu para apontar definir aqui. uma palavra. Pode apontar se você quiser, só não responde, tá? É só apontar a cam, ele vai fazer a leitura, você abre no Safari. Aqui, ó. Isso. Para definir uma palavra, a palestra, e a outra é para dar um like, né? Se gostou, se não gostou, como que foi. Show. E aí vai aparecer, né? E eu acho que é isso. Fechou. Né? Então, assim, não dá para se aprofundar muito, que senão a gente vai perder tempo. Não, mas eu acho que assim, foi um negócio bem leve, muito esclarecedor, que eu acho que dúvidas a gente vai abrir, mas acho que vai ter 2 ou 3, porque assim, na verdade, foi mais um bate-papo, né? Um negócio muito descontraído, lógico, utilizando ferramentas de PowerPoint, que foi muito esclarecedor. Eu acho que é bacana. E dá para trazer depois sobre boas práticas em tomografia, Sim, né? Todo o fluxo do paciente, até da UTI, até ele chegar na tomo, sim. como Dá, higienizar. dá para pensar em vários discernimentos. Dá para se aprofundar mais aí nesse tema. Né? Então, essa vai ser a nossa primeira live do ciclo. Depois vem o Getúlio, vem a Rose com a Michele, o G ainda a gente vai pensar. E aí, se você quiser pensar em outra também, a gente faz. Mas a Fechou? ideia é assim, é fazer um bate-papo. Fechou. Não ficar só um apresentando, que fica com cara de aula. Então. Né? Fica ruim, né? Fica ruim e a gente tem que medir palavras que não os radiologistas vêm na nossa aba depois. Eu trabalho com esse povo aí, eu sei como que é. Mas assim, eu acho que o objetivo é esse mesmo, mestre. A gente só tem que andar um pouquinho mais rápido. Então a gente só pensar nessa troca de slide mais rápida aí. E aí abre É, para umas 5 perguntas aí, né? E deixa aí, tem um e-mail, vou colocar seu e-mail também, é Fabrício Nazari, né? isso, fabrício_nazar@yahoo.com.br. Mas você não vai deixar o da FMU ou não? Eu nem sei o da FMU. Ah, é? Fabrício, eu te mando, Acho que é Fabrício.Nazari, @FMU. fabrício.nazar@fmu.br, né? Deixa esses dois aí, né? Beleza. E aí, só se você quiser colocar o seu particular. Não, não. E Então, o aí, que a gente pode fazer, mestre, para dar uma acelerada, a gente só colocar tópicos, assim, dos exames de PCR, ou falar um pouquinho mais rápido. não, acho que dá para falar mais rápido e mudar. Falar um No pouquinho mais dia, rápido. no dia é legal a gente cronometrar, Sim, né? Porque, ó, agora, daqui a pouco ele cai geral, né? Some. E aí, caiu. pra gente não ficar no vácuo, né? Eu acho que a apresentação tem que ser em 20 minutos para a gente poder dar todas as orientações também aqui. Eu acho que é bacana. Porque eu acho que vem pergunta, né, meu? E aí, Vem, muita. por exemplo, assim, problema respiratório, né? Você vai cortar de ápice para base ou da base para o ápice? Então, geralmente nós cortamos da base para o ápice. Por quê?
A característica do COVID é da base para o ápice. Geralmente, o paciente ele não consegue, o paciente que está com um problema respiratório, ele não consegue segurar muito o ar. Então, o aspecto da tomografia vai sair em um aspecto mexido, que a gente fala, tremido, né? O artefato. Então, então vai dar um artefato de movimento, que a gente fala, né? Então, o que acontece? Até chegar na base, o paciente não vai segurar. Então, vai sair com um artefato de movimento. Então, o que a gente faz? Sabendo que a característica é na base, nós cortamos da base até a ápice. Uhum. E aí o intervalo entre um paciente e outro, para troca de ar na sala, vocês dão esse intervalo, 10 minutos, meia hora, 1 hora? O colégio americano fala 1 hora. Então, não dá. Não tem como, né? Não tem como, né? E sabendo que a tomografia ainda não está sendo utilizado como ferramenta de apoio, e sim como método primário, porque não tem testes, então sai um e entra outro, infelizmente. Ali é álcool na mesa, né? Que o paciente deita álcool na mesa, higieniza ali com álcool, paninho, e entra outro paciente, porque até por falta de teste, né? Talvez se tivéssemos mais testes, talvez nós seguiríamos o protocolo do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é de 1 hora. Não sei se você viu também, mestre, o lugar mais propício dentro do hospital a ser contaminado é a tomografia. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Por causa da baixa temperatura. E aí você tem a proliferação do vírus em uma janela de temperatura, acho que de 40% a 60% de umidade. E aí Sim. você tem que manter, né, uma umidade do ar da sala adequada para que isso não ocorra, para que não aumente a possibilidade de contágio. Tem que ter um profissional só da sala, um profissional só, né, da área técnica. Isso a gente já faz lá. O profissional da enfermagem, ele não adentra a sala de comando. Isso. Ele não adentra. E aí a gente sabe que também não é uma realidade de todos os setores. Muitas vezes não é. Está ali na mesa de comando, ele vai até a sala, posiciona o paciente, volta para a mesa de comando. Sim. E aí depois, quando for higienizar, tem que higienizar tudo, né? E aí é uma problemática. Entre essas várias problemáticas, né? Tem várias. E aí até o próprio álcool no equipamento, né, Fabrício? Sim. Eletrônico. Né? Então, sim. Na verdade, teria que ser um detergente neutro, um sabão neutro, ou recomendado pelo fabricante. E na prática, a gente não vê nada disso, né? Sim, não, na prática se passar álcool, passa tudo errado, né, nos botões, o que não é recomendado, e quando passa, né? Então, é um paciente. E outra, é muito difícil a gente manter a umidade do ar pelo fluxo, né? Sai um paciente e já entra outro. Então, infelizmente, não tem como. Tem que lembrar Queríamos muito. Né? Não tem só a Covid, né? Tem as outras doenças ainda. Tem, e esse é o detalhe ainda, né? Não tem só o Covid, tem outras doenças. Lembrando que, né, nós vamos entrar em período de inverno, ainda tem H1N1, que ainda é muito presente, além do Covid e outras doenças. Então, é muito difícil. Eu falo que cada dia é um dia e cada plantão é uma guerra, né? Sem dúvida. Bom, acho que é isso. A gente conseguiu falar bastante, né? Acho que desse intervalo viriam as perguntas aí. Sim. Conseguiria responder as perguntas e não caiu. Então a gente está dentro aí dentro dos parâmetros do padrão do padrão aí de apresentação. Agora caiu.